Bom dia, pessoal. Então, vamos terminar o bloco da manhã, né, lembrando o Congresso Brasileiro de Patologia daqui a um mês, né, então, ainda dá tempo de se inscrever. Acho que até 8 de abril ainda permanece o mesmo preço, depois de 8 de abril aumenta o preço. Então, meu nome é Cleto, sou de Fortaleza, trabalho no Laboratório Argos, e fiz faculdade em Fortaleza, residência em Ribeirão Preto, depois voltei para Fortaleza, depois de um tempo em Brasília, no Hospital Sara. Então, vamos falar sobre as alterações da nova classificação sobre o linfoma folicular. Tá bom? O linfoma folicular foi um dos que mais sofreu alterações, né, tem novas entidades, extinguiu-se algumas entidades e novas nomenclaturas, tá, para alguns casos. Então, começando com um caso clínico. Então, uma paciente, sexo feminino, com queixas, 47 anos, e queixas de dispepsia há muitos anos, e com biópsias gástricas anuais desde 2012, sem alterações. Em maio de 2017, um caso já antigo, foram notadas nodosidades duodenais. Na biópsia, a gente via uma expansão, né, da lâmina própria, com nódulos, né, linfóides. Aqui um maior detalhe, né, lembrando aí folículos, onde a gente via aqui um predomínio, né, de células pequenas, já vi depois, uma zona do manto bem discreta, com maior aumento, células pequenas, né, difícil o encontro de macrófagos, sem macrófagos de corpo tingido e sem agressão linfoepitelial. Com essa expansão linfóide, né, as hipóteses, né, aventadas, à época, hiperplasia linfóide racional, linfoma MALT e o linfoma folicular aí no duodeno. A imunistoquímica, esse o CD20, é bem forte, nas áreas nodulares, no maior detalhe. De novo, acho que ainda é CD20, não, aqui já é o BCL2, bem forte dentro dos nódulos. O CD10, né, aqui mostrando o controle interno, né, em borda luminal, sempre importante, o CD10, a gente procurar esse controle interno quando em mucosas. O BCL6, positivo dentro do nódulo. CD23, né, a gente via uma concentração maior de células positivas na periferia, né, então, esse aqui é um achado que eu peço que vocês notem bem, né, que a gente vai conversar depois sobre ele. E o KM67, né, bem baixo. Então, com esses achados, né, linfoma folicular, tipo duodenal, né, 1/2, baixo grau, e a paciente não apresentou sintomas B, os outros exames endoscópicos e colonoscópicos foram normais, PET normal, LDH, hemograma normal, e foi feito observação clínica, nenhum tratamento, que a gente vai discutir, e cápsula endoscópica periódica sem alterações até o momento. Classificação. Lembrando, congresso, né, vou mostrar algumas imagens de praias para vocês, para estimular. Né, vocês vão antes do congresso, depois do congresso vocês vão à praia. Tá? Então, o linfoma folicular, ele continua, né, com essa classificação da graduação, né, graus 1, 2, 3A e 3B, né, sempre há uma expectativa, né, de uma extinção da saída do grau 3B do linfoma folicular, mas ainda persiste. É interessante que a gente vai discutir, né, que chama a atenção alguns linfomas foliculares negativos, né, para BCL2, né, que é uma coisa frustrante. Né, quando a gente está na residência, eu, quando era residente, adorava estudar o linfoma folicular, né, porque é uma coisa que você tem alteração desde o HE, né, a morfologia,
com repercussão na imunistoquímica, na clínica, né? Mas aí depois você vê que tem alguns casos que são BCL2 negativos, né? Então, é importante a gente ressaltar. Então, algumas coisas que a gente tem que colocar no laudo, quando ele é predominantemente difuso, né? A porcentagem de padrão difuso, a gente vai discutir o linfoma tipo pediátrico e alguns linfomas foliculares extranodais. Então, aqui, em relação à graduação, o sistema corrente foi mantido, como eu falei, mas a gente vai ver que, em alguns casos, eles não se encaixam bem, né? A gente vê na morfologia, né, células grandes, que seriam 3A, 3B, seriam linfomas de alto grau, mas o KI67 é baixo, né? E o contrário também, né? A gente vê um KI67 muito alto, né? Mas a correlação clínica não bate, né? Você vê um estadiamento muito bom, às vezes, tirando o linfonodo, sem precisar de tratamento, já resolve para o paciente. A gente vai ver principalmente nos casos pediátricos. Então, o linfoma 3B, né, mantém essa relação com o difuso de grandes células, tipo centro germinativo, inclusive no tratamento. E ele tem uma baixa frequência da translocação. Em alguns casos, você vê até a expressão de MUM1, né? Às vezes, até 10% a 15% dos casos de linfoma folicular 3B pode expressar MUM1. Então, fica essa discussão, né? O linfoma 3A seria uma variante, né, do linfoma folicular 1-2, né? E sairia o 3B, e o 3B seria, então, uma variante folicular do difuso de grandes células, né? Mas continua ainda nessa classificação a mesma graduação, né? 1/2, 3A e 3B. Então, passando já às alterações, né, tem um novo termo, que é neoplasia folicular in situ. Na verdade, é uma mudança, né, de nomenclatura, é o antigo linfoma folicular in situ da antiga classificação. Tá? Então, agora é neoplasia folicular in situ, tá? Origem em células B, né, tipo de linfoma folicular-like, né, com meia-vida muito curta. E aqui o principal diagnóstico diferencial da gente entender essa patologia é com o envolvimento parcial, né, do linfonodo por linfoma folicular. Então, ele é um achado incidental, tá? Neoplasia folicular in situ, uma baixa taxa de progressão, às vezes 5% a 10% dos casos pode progredir por linfoma, né, folicular. Tem um trabalho interessante desse grupo aqui de 2011, que ele pegou 1.300 casos, né, aleatórios, né, de pacientes que fizeram mastectomia, gastrectomia, pancreatectomia, né, e separaram todos esses linfonodos e ele foi avaliar se tinha neoplasia folicular in situ. Né. Então, 2% a 3% desses casos tinha uma neoplasia folicular in situ. E, às vezes, na maioria das vezes, como um linfonodo reacional. Esse outro artigo, né, ele fez, então, um follow-up de 34 casos, né, um follow-up de variando de 10 a 118 meses. Em 34 pacientes, 3% evoluiu com linfoma folicular, numa média de tempo de 29 meses. 15% foi um achado incidental em um paciente com outros linfomas. 17% tinha já o linfoma folicular no estadiamento. E 59% sem evidências de linfoma folicular nesse tempo. Então, agora que o que interessa para a gente, né, como é que você vai diferenciar uma neoplasia folicular in situ, né, de um envolvimento parcial do linfonodo por linfoma folicular? Né, na neoplasia folicular in situ, a arquitetura está mais preservada. Né, então, aqui no envolvimento parcial, onde está envolvido, vai estar um pouco alterado. Tá? Então, aqui você vai ver folículos tamanho normal, né, limites bem definidos, zona do manto bem distinta. E aqui não, né? Aqui você vai ver alguma expansão, alguns fusionados, a zona do manto fundida. Expressão forte de BCL2 e CD10, e aqui é mais variável, como no linfoma folicular nodal. Aqui quase exclusivamente células pequenas, centrócitas, que você pode encontrar alguma célula grande. E aqui as células ficam confinadas ao centro germinativo. E aqui no CD10, principalmente, você vai observar células fora do centro germinativo. Então, aqui a neoplasia folicular in situ, você vê que a arquitetura está preservada, né, os folículos estão tranquilos, uns separados bem do outro, células pequenas, centrócitos,
e a expressão bem forte, né, de BCL2 e CD10. No envolvimento parcial, né, você vê uma alteração da arquitetura, você já vê uma variação do diâmetro dos folículos, né, com alguns fusionados. Você vê algumas células grandes e aqui a expressão também de BCL2 e CD10 com alguma área de expansão dessas células para fora do nódulo. Aqui é uma lagoa no caminho de Jericoacoara. Tá? Vocês já vão se ambientando aí. Uma alteração que foi bem marcante, né, é em relação ao linfoma folicular pediátrico, que era assim chamado em 2008. Tá? Em 2008 funcionava assim, tá? Era linfoma folicular pediátrico, mas ele, desde essa época, ele não ficou bem definido como uma entidade. Né? Se você for pegar o livro de 2008, ele é meio nebuloso. Tá? Em 2011, esse trabalho desse grupo do Liu foi que trouxe clarificou um pouco o linfoma folicular pediátrico. Né? Então, em 2008, tá, na classificação anterior, era um linfoma folicular raro em crianças. Às vezes você dava o diagnóstico de linfoma folicular, os hematos pediam revisão, assim, mas você liberou aquele linfoma folicular, mas é criança, tá? Mas aí você tinha que sempre que discutir com os hematologistas. E é porque ele era uma coisa meio mal definida, né, como eu coloquei aqui. Né? Você tinha áreas, a alteração em tonsílias, nasofaringe, no trato gastrointestinal, extranodal, né? Ele sempre era alto grau, clinicamente, estadiamento baixo, muito localizado e a maioria em sexo masculino. Nesse artigo, ele pegou todos os casos de linfoma folicular pediátrico e dividiu, né, em relação à topografia. E viu que tinha alterações também em relação à clínica. Então, ele separou o linfoma folicular nodal, os que acometiam tonsílias e anel de Waldeyer, e os testiculares ou extranodais, principalmente testiculares. Então, nodal, usualmente cabeça e pescoço, como falei, estadiamento baixo, quase sempre sexo masculino, expressão CD10, BCL6, BCL2 negativo, UM1 negativo, com raras aberrações cromossômicas. Os casos pediátricos que acometiam tonsila não tinham uma preferência pelo sexo masculino, e aqui tinha com a expressão de BCL6 e MUM1. Tá? BCL2 geralmente negativo, mas pode ser positivo, e CD10 ocasional. E com essa expressão de MUM1 também tinha alteração molecular lá no IRF4. E o outro grupo, linfoma folicular extranodal, testicular, também estadiamento bom, com bom prognóstico, orquiectomia curativa, não precisa nem fazer tratamento, mas também BCL2 negativo. Então, ele separou os linfomas foliculares pediátricos, né, em esses 3 tipos, e esse artigo é a base para a nova classificação, agora de 2017, com a alteração, que ele chamou de linfoma folicular nodal tipo pediátrico. Então, os linfomas foliculares tipo pediátrico são apenas esses. Esse aqui virou uma nova entidade, que a gente vai discutir, e os testiculares entram como linfoma folicular extranodal. Tá? Então, linfoma folicular pediátrico é linfoma folicular nodal tipo pediátrico. Tá? E aqui, tipo pediátrico, porque a gente vai ver que acomete pacientes até 40 anos de idade. Tá bom? Então, baseado nesse artigo do Liu, né, então, ele foi alguns critérios que são necessários e alguns achados comuns, mas não necessários. Na morfologia, é necessário o acometimento parcial da arquitetura nodal, uma proliferação folicular pura, tá, sem áreas difusas. Se você tem áreas difusas, tá, não é um linfoma folicular nodal tipo pediátrico, tá, já é um linfoma difuso. Células blastoides, tamanho intermediário, expansão folicular, são comuns. Tá? A imunistoquímica, o BCL2, como eu falei, é negativo. Quando é positivo, é fraco. BCL6 é positivo, e o KM7 é bem elevado, a despeito da clínica ser bastante boa. Genética, necessária, ausência de BCL2, BCL6 e F4, ou rearranjo
de imunoglobulinas, né, não tem a translocação do BCL2. A clínica é necessário que seja nodal, como eu falei, linfoma folicular nodal, na cabeça e pescoço, tá? Estadiamento clínico baixo, 1 ou 2. A idade, tem casos descritos até pacientes com 40 anos, né, tipo pediátrico. E a terapia é local, às vezes com a linfadenectomia já resolve para o paciente. Tá? Então, aqui a gente vê as expansões foliculares, né? A gente vai ver que tem o macrófago de corpo tingido, as células são grandes, tá? Às vezes com morfologia blastoide. O BCL2 é negativo, aqui é positivo BCL6 e o CD23. A praia aqui, acho que é Icaraizinho de Amontada, né, que também é um pouquinho mais longe, dá 3 horas, então, depois do congresso, dá para vocês irem. Bom, o outro, vocês lembram lá do linfoma folicular pediátrico, né, em 2008, né, os que acometiam a tonsila, né, ele foi retirado, não é mais um linfoma folicular. Tá? A gente discute aqui, né, o Henrique citou na aula dele, é um linfoma de grandes células, a gente está discutindo aqui porque ele era um linfoma folicular pediátrico, tá, que foi retirado do grupo, né, na nova classificação. Tá? E é interessante porque tem esse fator de transcrição, né, que é uma alteração genética que a gente vai ver clinicamente, na imunistoquímica, que tem a positividade para MUM1. Então, crianças e adultos jovens, né, lembrando que estava lá no grupo pediátrico, idade média de 12 anos, e aqui o fenótipo de centro germinativo, CD10, BCL6+, com expressão forte de MUM1. BCL2 geralmente negativo, mas pode ter casos BCL2 positivo. E bom prognóstico, apesar que a gente vai ver que o KM7 pode ser alto e as células também bem feias. Né? Então, a gente vê nódulos fusionados, né, lembrando uma arquitetura folicular. Né? Então, era incluído no linfoma folicular em 2008. As células grandes. E a gente vê, né, o KM7 aqui, o CD10, o BCL6, o BCL2 negativo nesse caso e o KM7 bem elevado. E alguns casos em que há positividade para BCL2 e o MUM1 que é positivo. Então, é estranho, né, porque você vê um linfoma difuso de grandes células com fenótipo centro germinativo, né, com MUM1. Então, é um fenótipo atípico, né, de centro germinativo, porque o MUM1 é expresso, inclusive, com alteração genética detectada, RF4. Aqui é Jericoacoara, para quem não conhece. E aqui, né, um novo atrativo turístico que apareceu semana passada, né, para quem gosta aí de séries. Né, é a HBO, para promover a nova temporada, que vai começar em abril, ela espalhou 6 tronos de ferro no mundo inteiro. E um deles foi encontrado lá na Praia das Fontes, no Ceará. Tá? Espero que fique até a época do congresso, quando vocês forem. Tá? 4 foram descobertos, ainda tem 2 ainda. Né? Pode ser que até no Ceará tenha outro, né? Que vocês achem. Lá no congresso mesmo. Então, assim, foi encontrado na Itália, na Espanha, no Reino Unido, na Suécia e até agora esse do Ceará. Então, está lá disponível, né, para fazer fotos. Né? Até um pato já apareceu lá para tirar foto. Aqui foram os 5 primeiros que encontraram. Né? Então, mais um atrativo aí para vocês conhecerem depois do congresso ou antes. Dá uma passada na Praia das Fontes, é 40 minutos de Fortaleza. Voltando, então, linfoma folicular tipo do adenal, que foi o caso que a gente apresentou. Então, antigamente, em 2008, era uma variante, né, do linfoma folicular do trato gastrointestinal. Então, foi separado. Existe ainda o linfoma folicular que acomete o trato gastrointestinal, e existe agora esse linfoma folicular tipo do adenal. Então, é uma morfologia semelhante àquela neoplasia folicular in situ, né, a gente viu, e o linfoma malte, pela expansão da lâmina própria. Excelente prognóstico, não precisa tratamento, na maioria dos casos. Alguns casos evoluem, mas muito pouco, menos de 3%.
e faz-se a conduta expectante. E é assim, às vezes a gente libera o caso de linfoma folicular tipo duodenal e pedem revisão e discutem, e vem caso de fora, sai o caso, porque eles querem fazer algum tratamento, né, os hemácios. A gente insiste que não precisa, né, que faça o segmento, lógico, porque alguns casos podem evoluir e ter recorrência. Então, semelhante a um linfoma folicular nodal, tá? Mas usualmente GA é positivo. Então, clinicamente, a gente vê lesões polipoides superficiais de 1 a 5 milímetros, muitas vezes múltiplas. E, mesmo sendo tipo duodenal, esse tipo pode ocorrer em outros locais do intestino. Então, pode ter um linfoma folicular tipo duodenal no íleo. Aqui um trabalho interessante, de 2014, que ele fez uma microdissecção dos nódulos tumorais ou reacionais, né, dos centros germinativos, de hiperplasia linfóide reacional, neoplasia folicular in situ, linfoma folicular tipo duodenal, linfoma folicular nodal pediátrico e linfoma normal, né? Então, linfoma folicular nodal. Normal, nodal. Então, aqui ele retirou, mostrando que retirou de alguns casos, e ele fez, foi contar o número de cópias, né, de perda e ganho de cópias. Né? Então, aqui o racional, tuberculose, que ele usou também como controle negativo, e aqui a gente vê a neoplasia folicular in situ, o linfoma folicular tipo duodenal e o linfoma folicular tipo pediátrico. Né? Você vê que são poucas alterações, poucas aberrações cromossômicas. Tá? Então, a gente vê que, quando vai aumentando o linfoma folicular de baixo grau, 3A, e a LLA, que ele pegou como controle, vai aumentando, né, aumentando o grau, vai aumentando as aberrações cromossômicas encontradas. Então, é bem interessante esse artigo. E aqui, quando a gente vê um linfoma folicular tipo duodenal, sempre os outros vão ser iguais. Tá? Se for ver qualquer artigo, ver no livro da OMS, nos artigos da JAF que descreveu, então é sempre a mesma cara. Então, essa expansão de lâmina própria, sem agressão linfopitelial, pouca zona do manto. Lembrando, anaplasia folicular in situ. Sempre centrócitos, positividade a mesma, CD10, BCL6. E aqui, né, aquela característica que a gente vai ver que é mais comum nos linfomas folicular tipo duodenal, que é o CD23, ocupando aí pouca área do folículo e sempre na periferia. Tá? O KM7 bem baixo. E nesse artigo de um ano, né, abril de 2018, ele fez uma revisão dos linfomas foliculares tipo duodenais. Então, a gente vai ver aqui as lesões, múltiplas lesões polipoides, e sempre a mesma cara. CD, BCL2, KM7 baixo, e o CD23, né, bem esparso e na periferia, né, diferente do linfoma folicular nodal, linfoma folicular usual. Aqui nessa tabela ele discute isso, né, que é até um critério para você diferenciar do acometimento intestinal pelo linfoma folicular. Que o acometimento intestinal pelo linfoma folicular usual, o CD23 vai ser maior, vai ser como o encontrado no linfoma folicular nodal. Tá? Ele vai acometer aí cerca de 2/3 do folículo, do mesmo jeito do linfoma folicular nodal. Aqui o linfoma folicular do trato gastrointestinal e no linfoma folicular tipo duodenal, na periferia, cerca de 10% do folículo. Tá? Então, essa é uma dica importante. O padrão do CD21 ou CD23 no linfoma folicular tipo duodenal. Outras variantes, né, principalmente os linfomas foliculares extranodais, aqui ressaltando o testicular, que foi retirado, né, do linfoma folicular nodal tipo pediátrico. Crianças e adultos jovens, também não tem BCL2, maioria 3A, e o prognóstico favorável, e algumas variantes já com as alterações moleculares já descritas e incorporadas na nomenclatura. E aqui algumas dicas, né, assim, então, isso tudo está no livro, está nos artigos, né, mas assim, no dia a dia, né, principalmente essa história do BCL2, como é que a gente sai dessa enrascada desse BCL2 negativo? Então, linfoma folicular clássico, né, você vai ver os folículos anormais com a expressão de BCL2, CD10 e BCL6. Isso é o
o ideal, seria o mundo ideal, né? Mas a gente, às vezes, tem os linfomas que são BCL2 negativos, né? E aqueles casos em que você vê BCL2 positivo e, na verdade, você está lidando com um folículo reacional primário, né? E, novamente, vou dar que a frequência varia com o grau, né? Nos graus mais baixos, o BCL2 é mais positivo e vai caindo essa positividade quando vai aumentando o grau. E, para complicar um pouco, o CD10 também pode ser negativo em alguns linfomas foliculares, principalmente dos de alto grau. Então, aqui o quadro reacional, a gente vê, né? Então, a positividade, né? CD10, BCL6 mostrando folículo, aqui negativo, e aqui essa com a expressão, né? De CD10, BCL6 e BCL2 linfoma folicular, né? Se fosse sempre assim, seria bom. Né? E aqui a história do folículo primário. Né? Então, você vê uma positividade para o BCL2, aqui o folículo reacional, mas você vê um folículo CD20 positivo, uma área folicular CD20 positivo e BCL2, é o linfoma folicular. Mas aí você tem sempre olhar essa mesma área, né, junto com o CD10 e o BCL6. Então, aquela com a expressão CD10, BCL6, desculpa, pulou 2, CD10, BCL6 e BCL2 é muito importante. Né? Então, aqui você vê que o CD10 né, e o BCL6 é negativo nesse folículo primário. Tá? Então, é importante a gente lembrar que tem os folículos primários que vão ser BCL2 positivos. E na citogenética e na molecular também é essa mesma história, né, que varia, né, é mais positivo, acompanha, né, a imunistoquímica, mais positivo no de baixo grau, e vai caindo a positividade, chegando apenas a 15% a 30% nos 3B. E o rearranjo do BCL6 é o contrário do BCL2, ele é mais frequente nos mais de alto grau. Aqui essa tabelinha, você vê que pelo FISH, né, o BCL6 é mais positivo no de alto grau, o inverso do BCL2, a translocação 14 e 18. Resumindo, essas duas alterações, essas duas do BCL2 pela imuno, pela morfologia e pela citogenética, né, pelo PCR, então você pode ter expressão de BCL2 com ou sem a translocação, a gente viu essa diferença. Ele é frequentemente negativo em linfomas foliculares de alto grau, né, apenas 15% a 30% é positivo. A translocação é ausente em linfoma folicular tipo pediátrico, extranodais e cutâneo. E essa expressão desregulada de BCL2 não é suficiente para o desenvolvimento de linfoma folicular. A gente vê que, por essas negatividades, a gente pode chegar a essa conclusão que são necessários, né, alguns outros hits, né, para desenvolver o linfoma folicular, não só a alteração do BCL2. Lembrando que é frequente o acometimento de medula óssea, tá certo? 70% a 80% dos casos de linfoma folicular tem acometimento de medula óssea, tipicamente paratrabecular, mas pode ser também intertrabecular. E na imuno, importante saber se está fazendo uso de rituximab, que vai negativar o CD20, tá? Lembrar sempre disso. CD10 e BCL2 podem ser negativos em mais de 40%, BCL6, desculpa. Podem ser negativos em mais de 40% dos casos. Tá? Às vezes, até 50% o CD10 é negativo na medula. E lembrando aqui que a positividade para o BCL2 não necessariamente você vai dizer que é acometimento de linfoma folicular. Né? Outros linfomas de pequenas células podem ser positivos e nódulos reacionais podem ser, na medula, os reacionais são mais de linfócitos T do que B, que vai marcar BCL2. Né? Então, lembrar disso também. E nunca fazer a graduação na medula. Tá? Acometimento de linfoma folicular, nunca graduar. Aqui um exemplo. Esse nódulo paratrabecular. A Praia da Lagoinha, acho que é na Redonda, não sei, nem sei mais. A Praia da Redonda em Capuí. Então, era isso. Linfoma folicular. Alguma pergunta? Podemos almoçar, então.